Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Rafael Guarnier. Continuamos aí com a nossa série, As Epístolas de Paulo. Hoje vamos falar do capítulo 8 de Romanos, a quarta parte aí. Na primeira parte falamos do capítulo 1 de Romanos, na segunda parte falamos do capítulo 2 e 3, dos capítulos 2 e 3. Na terceira parte falamos dos capítulos 4, 5 e 6. Na quarta parte já teve, falamos do capítulo 7 e hoje vamos falar do capítulo 8. E eu já quero te pedir para que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, se inscreve aí no canal, tá? E hoje temos uma novidade muito legal. O nosso primeiro e-book está aí, ó, do lado aí. Já está liberado para que você possa comprar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição. Um e-book poderoso sobre Apocalipse, onde eu falo histórias reais, histórias da nossa vida e linko essas histórias com um entendimento do livro do Apocalipse. Então são histórias emocionantes, então vai lá, adquira o e-book, baixa um leitor de EPUB Reader, e aí você vai ter um livro no seu celular, passa a página, igual o livro, muito legal. Tá? Então adquira aí no link aí embaixo o livro Apocalipse, um estudo dinâmico do fim, para muitos o começo. Amém? Você vai ser impactado e vai impactar muitas vidas também com a leitura desse livro. Bom, mas vamos lá, Romanos 8, abra sua Bíblia aí comigo. Vamos a mais um capítulo poderoso. Vamos falar só de um capítulo, porque esse capítulo 8 ele é bem extenso, são 39 versículos e vamos destacar algumas coisas aqui, amém? Bom, começando. Capítulo 8. Aqui a gente vai ter, a gente vai falar nesse capítulo 8 da liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito. Como nós temos liberdade no Espírito? Por Cristo que habita eternamente, e eternamente enquanto vivermos, óbvio, porque na glória estaremos com Ele. Amém? Então habita internamente, e a gente pode também começar aqui uma compreensão acerca da lei do Espírito e da vida, conforme nós vimos lá nos versículos, nos versículos de 1 a 6. Tá? Então, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Subentende-se então que o capítulo 7 todo estava sendo falado para aqueles que não têm a Cristo Jesus. Pega isso e você vai mudar a sua visão acerca desse capítulo 7. Tá? Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículos 4, 5, 6 e 7 também entram nesse contexto aqui. O 4 especificamente, todos os que creem nele recebem a justiça de Deus, que é o próprio Cristo. Olha lá. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
versículos 10 e 11 agora. O 10 vai falar na justificação de Deus, né? Na justificação de Deus, nós reconhecemos justiça. Essa justiça é o próprio Deus, olha lá. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça, que é o próprio Deus. Versículo 11. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então perceba aqui que nesse versículo, né, você tem todo o Deus triuno. Você tem o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, né, que habita em vós. Então você tem o Espírito, você tem Jesus e você tem o próprio Deus. Né? Então todo Deus triuno. E aqui você tem todo o processo para o seu dispensar, para o dispensar de Deus em nós. Continuando, versículo 12, olha aqui, ó, filho de Deus agora. Ó. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Ou seja, você não deve nada à carne, você não deve nada à lei. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? Versículos 14 ao 27 agora, 14 ao 27, nós somos herdeiros da glória. Né? Então no 14 a gente vai ter aqui a glorificação, olha lá, na realidade do capítulo 8, versículos 14 ao 39, até o final a gente vai falar de glorificação, olha lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se hoje nós padecemos por amor de Cristo, com ele nós seremos glorificados. Deixa eu explicar um pouquinho esse 17, né? Há uma condição para sermos herdeiros. Né? Há uma condição para sermos herdeiros. Por quê? Porque nós não somos herdeiros só porque somos filhos. Lembra que o herdeiro imaturo se comporta como escravo. Então, antes, né, de sermos considerados filhos, né, antes de sermos considerados herdeiros, nós precisamos crescer, amadurecer. E aí sim tomar posse dessa herança poderosíssima. Né? Então a gente deve crescer principalmente nas nossas emoções, né? Estarmos habilitados aí para tomarmos posse dessa herança. Ok? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Um dos versículos mais poderosos da Bíblia, né? Esse versículo 18 de Romanos 8. Versículo 19. Porque a ardente expectação, ou seja, as pessoas estão atentas, né? Estão ansiosas, né? Esticando o pescoço, buscando essa manifestação. Olha lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Né? Nós, os filhos de Deus, seremos revelados. Quando você olha para a igreja hoje, você vê muitos irmãos, mas ali há uma igreja dentro da igreja. Há uma igreja dentro da igreja. Então nós seremos revelados quando? Na segunda vinda, né, do nosso Senhor Jesus,
quando formos glorificados e os nossos corpos totalmente redimidos. Amém? Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, atualmente a criação está escravizada. Atualmente a criação está sob a lei da decadência, a lei da corrupção. Mas há esperança em Cristo Jesus, né, para essa criação, né, totalmente decaída, decadente, corrupta. Há esperança, mas há esperança somente em Jesus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e nós, os cristãos, gememos juntos. A natureza pecaminosa da humanidade geme e nós gememos juntos. 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Olha como é que conectou com o que eu já falei para vocês. Então nós, as primícias do Espírito, né, que recebemos essas primícias, também gememos. E o que é essa primícia na realidade? É o próprio Espírito. É o próprio Espírito que nós recebemos a partir do momento que o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Essas fraquezas aqui estão relacionadas com a questão de não sabermos como orar. Olha lá. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Terminando. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, né? Essa aqui, gente, no versículo 27, é a mente do Espírito que se manifestou, né? Que se mesclou com a nossa mente. Então, libere sua mente para o agir do Espírito que habita em ti, habita na sua vida. Versículo 28 ao 30, né? Vai falar que nós somos herdeiros conformados, mas não é de... Aqui é conformados, é herdeiros que tomamos a forma, né? Olha lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nesse versículo 28 aqui, né, sabemos que todas as coisas contribuem, né? Deus Pai responde quando o Espírito intercede por nós, né, e arranja as nossas circunstâncias, né, e intercede aqui e coloca as coisas no lugar para nós, né, mas há um princípio, há uma regra, né, Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não uma nem duas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? No mesmo capítulo de Mateus, no versículo 27, ele está dizendo, né, com toda a sua preocupação, Cristo está dizendo, você é incapaz de acrescentar um côvado à sua vida. Então, entrega tudo ao Senhor, é o melhor que você pode fazer. Amém? Nesse versículo 29, quando ele fala assim, ó, porque os que dantes conheceu, está referindo-se aqui à eternidade do Senhor. Ele se refere a todos no passado, tanto no 29 quanto no 30. Por quê? Para ele a eternidade
já é uma realidade. Ele é o Senhor do tempo, né? Ele é o Senhor do tempo, ok? E versículo 31 ao 39, né? Uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, né? Que diz que nós somos herdeiros inseparáveis do amor de Deus, né? Nós somos mais que vencedores por isso, né? Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Né? Tudo de graça. Romanos 10, 9, né? Você crê e você fala e recebe tudo. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus, não é você. Quando você se justifica, Deus não pode fazer mais nada. Deixa que é Ele que te justifica. Amém? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, né? Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Né? Todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor irrefutável, imutável de Deus, né? Faz não haver tribulações que nós não possamos suportar, que possam nos suprimir, que possam fazer com que esse amor possa ser menor do que qualquer tipo de tribulação. Irmãos, não existe tribulação que pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é a fonte da salvação eterna. Amém? Nada do que você está passando hoje pode separar daquilo que está reservado para nós na eternidade. Há algo tão poderoso, há uma recompensa nos esperando. Então apenas faça, continue fazendo a obra, continue fazendo a vontade de Deus, continue fazendo as obras que agradam o coração do Pai. Amém? É isso, um grande beijo. Se você quiser entender mais um pouquinho sobre essa questão aqui, de fazer a obra e receber recompensa, eu te digo mais uma vez, adquira aí o livro Apocalipse Now. Ali eu falo também, Apocalipse Now é série. O livro Apocalipse, um estudo dinâmico do fim. Ali você vai encontrar muitas explicações, e uma delas eu falo um pouquinho sobre salvação e recompensa, e dou um testemunho poderoso de algo que eu vivi muito forte com a minha avó. E em cima disso eu explico ali a salvação e a recompensa dos santos, ok? Então é isso, fiquem com Deus. Capítulo 8 foi para conta, na próxima aula, capítulo 9, e vamos em frente, sem parar, todas as epístolas paulinas. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.